Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. E para começar, vou trazer o desenho que o Oda fez do bando do Bug, uma de suas primeiras versões. Começando no personagem desconhecido, um cara baixo e de corpo médio, o destaque dele é usar uma touca de macaco. Além disso, ele possui vários riscos no rosto. Deve ter gatos em casa. Depois vem o Moji, muito mais magro do que ele está na versão final. Mas em questão de roupa, ele seguiu muito igual. Depois vem o Cabbage, esse está um pouco diferente, já começa pela espada que está na cintura, que é um tipo maior de sabre. Nessa versão, ele tinha uma cicatriz no olho direito e possuía um penteado estiloso. É o mesmo que ele usa, mas aqui ele parece mais sério, talvez seja o rosto mais fino. E por fim, o Bug. Vale dizer que todos estão bem mais magros, e o Bug também está com o rosto mais fino, também dá pra ver uma barba. A maquiagem de palhaço está muito mais palhaço que pirata. O X com ossos deu uma personalidade única para o Bug. Bom, essa foi uma das versões que o Oda desenhou para o bando do Bug. E seguindo em frente, tem a capa, tem um prenúncio nela. Podemos ver o Luffy descansando na cerca do convés principal, o padrão de caracol não me deixa mentir. Quem também aparece é a Nami, que está ensinando um Lemuri a ler um mapa. O Lemuri usa um chapéu daqueles que formandos usam. Se pá que ele está fazendo sua pós-graduação, mestrado ou algo do gênero e veio implorar ajuda a Nami. Bom, com isso tudo dito, entramos no capítulo. As coisas começam devagar, primeiro vemos o que Cabbage, Zoro, Moji e o prefeito estão fazendo. Gosto como o balão dá destaque para o Zoro, indicando que ele está dormindo, mas os outros não. Sendo que desmaiar e dormir não tem diferença nenhuma para quem olha de fora e muito menos para a pessoa desmaiada. Passa uma ideia errada, dá a entender que o único vivo é o Zoro. Mas é isso, após mostrar as donzelas, voltamos para o Luffy e Bug. Como pessoas impacientes costumam ser, Luffy não consegue se conter e pergunta se o ruivo é o Shanks, além de perguntar se o Bug o conhece. Aí, o Bug, que não tem nada de melhor para fazer, se interessa e começa a conversar. Ele ficou curioso sobre o porquê o Luffy quer saber se ele conhece o Shanks. E Luffy pergunta se o Bug sabe onde o Shanks está. Podemos ver que o Luffy não sabe o que é ser um grande pirata ainda. Ele queria encontrar o Shanks agora. O Bug brinca dizendo que pode saber e, se souber, ele sabe, mas também pode não saber e, se ele não souber, ele não sabe. Um papo bem de maluco. E o Luffy aponta isso ao perguntar se o Bug é idiota. O Bug grita com o Luffy dizendo, idiota é você, seu animal de pelos. E completou dizendo que, mesmo que soubesse, nunca iria dizer. Luffy sorri e diz que vai tirar a resposta na base da porrada. O palhaço diz que o Luffy não terá chance nenhuma, já que vai morrer. Dizendo isso, Bug bate os calcanhares e esse movimento ativa duas lâminas em seus sapatos. Erguendo o pé direito, Bug comenta que, mesmo sendo de borracha, tem coisas que ele não pode repelir. Luffy não chega a confirmar, ou esqueceram de pôr o sinal de afirmação. Qual será a resposta certa? De qualquer forma, Bug ataca enquanto diz, Barabara Senbei. Tentei traduzir e Senbei traduziu como bolacha de arroz. De qualquer jeito, o Bug jogou no Luffy as suas pernas. Soltando a cintura, ele fez elas girarem como uma roda. Apesar de ser um ataque perigoso, Luffy não teve dificuldade nenhuma de esquivar disso. Mas, foi uma armadilha, quando o Luffy pulou. Bug jogou todas as suas facas nele, acreditando que o Luffy não poderia desviar em pleno ar. Porém, o boneco só esticou o braço até uma casa próxima e se puxou, saindo da frente das várias facas. Essa cena me lembrou o futuro. Pra quem não leu, não vou pôr e pra quem leu, também não vou pôr. Mas na hora, lembrei do capítulo 1093, página 10. Bom, continuando, Bug rir, ele não parece muito preocupado por ter simplesmente jogado fora 10 de suas facas, imagino que ele tenha mais. Já o Luffy, ele armou um soco e atacou. Nessa cena, podemos ver que o Luffy tem um problema com velocidade, o Bug desvia com uma facilidade assustadora do soco. Simplesmente balançando o corpo para a direita, coisa de alguns centímetros. No momento do soco, a pistola de borracha, Bug diz que a habilidade do Luffy é interessante, mas seguiu dizendo que, mesmo sendo interessante, esticar os braços dessa forma também gera uma fraqueza. Além de ser lento, deixou o braço exposto. Ele diz isso enquanto saca duas facas para cortar o braço do Luffy que está completamente desprotegido. O chapéu de palha reage, ele não tenta recolher o braço, pelo contrário, ele se prende em outra casa e se puxa. Como iria passar pelo Bug, ele deixa o braço esquerdo aberto enquanto chama isso de foice de borracha. A criatividade e a preguiça andam de mãos dadas. O Bug, que não é burro, separa sua cabeça do corpo e assim, faz o Luffy errar. Luffy passa direto e dá de cara com os destroços do bar. Agora, é aquilo, né? Os personagens vão tomar decisões que não fazem sentido para que a história não acabe em 18 capítulos. O Bug não cortar o Luffy aqui é sacanagem. Já não basta ele ter simplesmente jogado a metade das armas dele fora, tem que ser incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo.
E é isso, Luffy volta e tem que ouvir que ele não é tão bom assim do Bug. Ele revida reclamando, mais que maldito, se dividindo em pedaços. Uma reclamação bem infantil, é o mesmo que dizer, que desgraçado, usando os poderes dele em uma luta. E, enquanto isso, Nami, que está assistindo a luta, está maluca. Ela está sem acreditar no que está vendo. Também descobrimos que os piratas estão fingindo desmaio. Com uma tripulação dessas, você não precisa de inimigo. Bom, de repente as facas do Bug simplesmente voltaram. Pelo menos não foram todas. E a luta retorna. Bug lança seu braço com 4 facas. O Luffy esqueceu qual é o poder do Bug e decidiu segurar a mão do palhaço. Momento, burrice programada para que a história possa continuar, já que a anta segura e o Bug só separa a mão do antebraço. Por sorte de protagonista, Luffy desvia no último segundo, porém, o chapéu não teve tanta sorte. Mas vale dizer que esse corte no chapéu é muito interessante porque ele vai se regenerar com o passar do tempo. Duvido encontrar ele no capítulo 1110. Mas bem, além do chapéu, o Luffy também sofreu um corte de raspão. Mesmo que esteja cuspindo sangue como se fosse uma machadada, o Luffy se recupera do susto, mas se recupera puto. O cara cortou o chapéu que o Ruivo deu, e ele tem que devolver, o que é um agravante. E enquanto de um lado, o Luffy manda o Bug tomar no rabo, chama de arrombado e os caralho. Bug não tem reação nenhuma. E digo mais, isso é algo que o Oda não conseguiu amarrar no futuro. O Bug querendo destruir o chapéu de palha não faz muito sentido, óbvio que tem uma desculpa, mas ela é fraca. Inclusive, não lembro se hoje em dia o Luffy é tão obcecado nesse chapéu, ele ainda fica furioso quando alguém o toca sem permissão. Fora que, tentando adivinhar aqui, se pá que a ideia do Oda era destruir esse chapéu de palha e ele mudou de ideia com o passar do tempo. Bem, a revolta do Luffy serviu para duas coisas, primeiro para mostrar para Nami que o apego no chapéu não era mentira e para o Bug se focar em atacar o chapéu. Porque na posição em que ele está e sendo quem é, o Bug não tentar atacar o Zoro e nem o prefeito é sacanagem. Mas vamos dizer que o Bug tem honra como pirata. E de fato ele tem alguma coisa. De qualquer forma, Bug não dá a mínima para a histeria do Luffy. E sem que ele perceba, ergue sua mão pelas costas do Luffy. Aí temos uma sequência daquelas que nos faz pensar. Lógico, quem não faria isso no lugar dele, todo mundo. E bom, Bug joga uma de suas facas, assustando o Luffy. Não fica muito claro se ele mirou no Luffy ou no chapéu, mas quando o Luffy desvia, Bug ataca o chapéu. Ele toma o chapéu da mão do Luffy o prendendo em 3 facas e o arrasta para longe. Esses 3 cortes também vão regenerar. Além disso, o chapéu parece muito mais surrado agora que no futuro. O chapéu é o Benjamin Button em pessoa. Fora isso, o que ele ganha atacando o chapéu é uma oportunidade de ferir o Luffy jogada no lixo. Porque se ele acertou o chapéu, então, se ele mira no Luffy também teria acertado. E se o Bug gosta de provocar assim, tentar atacar o Zoro e o prefeito estaria dentro das possibilidades. Mas enfim, o ataque ao chapéu deixou o Luffy transtornado, surpreendendo até a plateia. Luffy sai correndo para cima do Bug furioso enquanto se lembra de sua última conversa com o Shanks e sua promessa de devolver o chapéu. Ele grita de forma completamente desnecessária que prometeu devolver o chapéu ao Shanks. Bug na hora, responde que realmente estava achando o chapéu familiar. E revela que ele e o Shanks foram novatos no mesmo navio. Como falei, uma ponta que o Oda não soube amarrar. Se o Bug conheceu o Shanks e ele já usava o chapéu, nada impediria o Shanks de revelar de onde o chapéu veio. Não só o Shanks como outros membros do bando do qual eles fizeram parte. E só falando o suficiente, o Bug por obrigação, deveria ser respeitoso com o chapéu. Pelo menos é o que penso sobre. Além disso, achei essa conversa do Bug e Shanks serem do mesmo navio muito jogada. A forma como o Bug menciona o Ruivo pela primeira vez também. O Luffy falando que o chapéu é do Shanks dá pra passar pano, dá pra dizer que ele pensou, se digo que é do Shanks, o Bug pode parar de destruir. Afinal, os dois se conhecem. Mas a resposta foi outra, Bug simplesmente jogou o chapéu no chão e cuspiu. O que fechou o baú, Luffy furioso, fingiu que iria atacar a região do pescoço do Bug que tentou prever o momento e separou a cabeça do corpo. Mas o plano deu errado, gritando que Shanks é incrível e que o Bug não deveria se comparar a ele. Luffy chuta os ovos do Bug de uma forma que, se ele não ficou estéril hoje, não dou mais que uma semana pra ficar. No mínimo, a bola subiu e nunca mais voltou. E foi isso, termino aqui o capítulo 18 de One Piece, com o título, O Pirata Buggy, o Palhaço.